continuação do estudo de população geral. Bom, a gente viu nas aulas de população que a gente pode ter alguns indicadores de crescimento e de diminuição da população, né? Que indicadores são esses? A gente tem o crescimento vegetativo, que vai avaliar se a população está crescendo ou não, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Esses indicadores são importantes para a gente entender um pouco mais como essa população está se desenvolvendo. E a gente viu também que existe uma fase dessa mudança na organização da população, no crescimento ou na diminuição. Essas fases são chamadas de transição demográfica, né? É um processo de mudança no perfil da população, nos indicadores da população. Vimos que a primeira fase da transição demográfica é marcada por uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, né? Que tem como causa principais as condições de vida, né? Geralmente a própria vida rural, né? O baixo custo da vida da população, né? Da criação de filhos, também, né, a própria falta de métodos contraceptivos, e vemos também que a mortalidade alta é causada por uma ausência de acesso a bens de manutenção de saúde, como por exemplo acesso a remédios e acesso a saneamento básico. Isso pode ser uma questão histórica, digamos o caso de populações que viviam antes do desenvolvimento de uma medicina mais eficiente e também antes da imposição de uma organização na cidade mesmo, para poder criar uma urbanização maior. E também pode ser uma questão de falta de divisão, de uma injustiça social mesmo, ou de serem, né, dessas populações morarem em países mais pobres e pertencerem a camadas mais pobres da população. Então, isso pode ter essas funções, essas variações. A primeira fase é marcada por isso, e a segunda fase ela é marcada por uma mudança. Eu mantenho a alta taxa de natalidade, então aqui eu tenho realmente uma alta taxa de natalidade ainda, vou manter como característica isso, tá? E eu vou apresentar uma mudança, eu vou apresentar agora uma diminuição na taxa de mortalidade. Então a mortalidade vai cair e a natalidade vai se manter. Nesse momento, lembra que vimos o crescimento vegetativo? Então, nesse momento, se no primeiro o crescimento vegetativo ele vai se manter, né? Então, se eu tenho 10 pessoas nascendo, 10 pessoas morrendo, eu tenho uma manutenção do crescimento vegetativo. Né? Ele está crescendo, mas ainda se mantendo, no caso está igualado. Digamos que eu tenha 11 pessoas nascendo, 10 morrendo. São índices muito altos, então eu mantenho nesse caso. Quando eu estou olhando para essa segunda fase, não. Então, eu tenho uma manutenção da população nascendo. Então, digamos, eu vou apresentar a família ainda crescendo 11 crianças, né, por vez. Então, um crescimento vegetativo, um crescimento da taxa de natalidade alta, né, uma taxa de natalidade alta. Mas eu vou apresentar uma redução drástica na taxa de mortalidade. Então, né, em vez de nasceram 11 crianças, vão se manter com uma taxa de crescimento de 11 crianças. Mas o índice de óbitos naquele grupo vai diminuir. Então é como se continua nascendo por ano 11 crianças nessa família, mas agora, ao invés de morrerem 10 adultos, vão morrer um adulto. Então o que vai acontecer com essa família? Se eu tenho uma família que nascem 11 crianças e morrem 10 adultos, ela está sempre se mantendo. Vai ser sempre uma família jovem, que vai sempre se manter. Se eu trocar isso, de repente param de morrer esses 10 adultos e passam a morrer um adulto, o que vai acontecer com essa família? Ela vai crescer e crescer rapidamente. Por quê? Agora sim eu tenho um crescimento vegetativo positivo, aliás, super positivo. Algumas pessoas vão chamar esse momento de explosão demográfica. A população vai crescer e crescer muito rápido. Por quê? Porque eu tenho uma redução mais drástica da taxa de mortalidade. Então a taxa de natalidade vai se manter alta e a taxa de mortalidade vai cair. Se eu fosse olhar isso num gráfico, é como se fizesse isso. Eu tenho aqui os indicadores de crescimento da população e aqui eu vou observar. Quando eu tinha esse primeiro momento, com a taxa de natalidade alta e ela vai se manter alta, eu vou observar uma diferença aqui. Por quê? Aqui nessa primeira fase a minha taxa de mortalidade é alta também, mas na segunda ela vai cair. E aí o que eu vou observar? Eu vou observar justamente o crescimento vegetativo, que é essa distância aqui. Essa diferença vai ser representada pelo crescimento
crescimento vegetativo. Então tem uma explosão. A população ela vai aumentar drasticamente. Por que isso vai acontecer? Por que vai, em alguns países que estão na segunda fase da transição demográfica, eu observo um crescimento acelerado da população? Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na América Latina, isso vem acontecendo na África também. É uma resposta a algumas mudanças, né, que vão também vão acabar resultando na mudança, na organização mesmo das pessoas. Então, primeiro, que eu tenho uma manutenção das taxas de natalidade altas. Então, o que a gente estava vendo que vai desempenhar a taxa de natalidade, ele vai se manter. Então, eu não mudei o modo de vida, as características do modo de vida rural, como a necessidade de filhos para trabalhar, o baixo custo da mão de obra e mesmo, não só da mão de obra, né, a necessidade de uma mão de obra e o baixo custo da criação dos filhos, isso é uma questão. E outra questão importante é porque eu não mudei ainda o pensamento, né? O pensamento das pessoas ainda é um pensamento de ter muitos filhos, né? Você ainda tinha uma lógica. Em muitos casos, os métodos contraceptivos não eram tão fáceis, né? Não existiam ainda, não tinham sido inventados quando a gente está falando de Europa e tal. Ou, no caso dos países mais pobres hoje em dia, que estão na segunda fase, eles não são de fácil acesso. Eles têm um custo e as pessoas não têm acesso ou não têm informação e acabam tendo muitos filhos pela dificuldade de prevenção da gestação. Então, e além de, claro, questões culturais, religiosas, que podem interferir na prevenção de filhos, né, no planejamento familiar. Então, nesse caso especificamente, a gente tem a criação e a manutenção de uma alta taxa de natalidade. Então, esses fatores, mais uma vez, vão falar sobre a natalidade. E agora, a gente vai falar a causa da redução da mortalidade. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que eu tive melhorias na medicina e melhorias no saneamento básico. Essas mudanças, essa ampliação do saneamento básico, essa ampliação do acesso à medicina, no caso da Europa, né, dos Estados Unidos, dos países que vão apresentar isso na primeira vez, né, que vão desenvolver essas transições demográficas logo na primeira vez, vai ser a própria descoberta desses medicamentos e da melhoria do saneamento básico. Nos outros países é o aumento ao acesso, pode ser um desenvolvimento econômico que pode levar esse acesso. Lembra que a gente tinha falado que no caso de população eu posso observar indicadores econômicos para observar uma população. Isso é uma das características, é nisso que eu estou vendo. Porque se eu sei que a população jovem, a população com uma alta taxa de mortalidade, uma alta taxa de natalidade, são populações que vão apresentar um desenvolvimento econômico menor, até mesmo porque é mais difícil você planejar a família e é mais difícil você aumentar a expectativa de vida quando eu tenho uma população que se alimenta mal, quando eu tenho uma população que está longe do acesso ao medicamento. Então eu posso dizer que uma população que tem as características de ser uma população jovem, com uma baixa expectativa de vida, eu posso afirmar que essa população apresenta problemas econômicos. Eu consigo detectar isso olhando a população. Então aqui a gente tem uma forma de olhar isso através da pirâmide, do mesmo jeito que a gente fez na primeira fase da transição demográfica. A pirâmide etária ela é muito utilizada em algumas questões para que os alunos possam realmente dizer de que país, não de que país exatamente está se tratando, mas sim de que realidade esse país retrata, né? Como eu posso retratar essa localidade utilizando e olhando a pirâmide etária. Na primeira pirâmide etária, que se refere à primeira fase da Revolução Industrial, a gente vai observar que a base dessa pirâmide é muito larga. Por quê? Porque eu estou olhando aqui a população jovem, geralmente a população de 0 a 19 anos. É uma população que vai ter o seu desenvolvimento em função das altas taxas de natalidade. Mas eu vou começar a observar um crescimento da população mais velha, né? Aumentando a média de expectativa de vida dessa população. Isso vai acontecer justamente pelas melhorias na saúde da população, que vão acabar gerando um aumento dessa expectativa de vida. Então, qual é o resultado? Eu tenho um processo de envelhecimento da população. Para dar um exemplo específico, o Brasil está saindo da segunda fase e entrando na terceira fase, que a gente vai ver melhor mais para frente. E como a gente
observa isso? Uma das questões que a gente vai observar no caso brasileiro é o aumento muito maior de uma população idosa, que a gente não tinha antes. Isso vai acontecer justamente em função do acesso a essas melhorias. Existem países no mundo que ainda estão completamente na primeira fase da transição demográfica, tem uma expectativa de vida muito baixa. E tem países que estão muito mais avançados. No caso do Brasil, a gente tem, em alguns países, em algumas regiões mais desenvolvidas do país, uma expectativa de vida de até 80 anos. Enquanto em alguns países da África, você tem países com expectativa de vida de 30, 45 anos. É uma grande redução. E isso a gente pode observar nessas tabelas, eu posso observar também olhando esses indicadores, né? A falta de acesso a métodos para melhorar a qualidade de vida. Essa foi a segunda fase da transição demográfica e a gente pode observar ela de forma mais completa vendo esses indicadores. Sempre é importante lembrar que nessa fase eu tenho a manutenção da taxa de natalidade alta e eu tenho uma redução da taxa de mortalidade. Então isso vai provocar um aumento da população. Como a gente viu, o crescimento vegetativo ele é visto através dessa relação da taxa de mortalidade e da taxa de natalidade, a mudança na taxa de mortalidade vai gerar como resultado um crescimento vegetativo maior, que também pode ser entendido como uma explosão demográfica, que é um crescimento muito grande da população. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!